Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui no canal Nosso Foco é Jesus. E hoje eu vou trazer a palavra que está lá em Romanos 12. Eu vou começando a ler os primeiros dois versículos, né? O versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos. E ele nos fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse capítulo, versículos 1 e 2, fala da nova vida, né? Nova vida, quando nós nascemos de novo, nós não estamos mais nos padrões deste mundo, que esse mundo oferece. E é difícil mesmo estar sempre caminhando com Cristo, porque nós vivemos nesse mundo, então nós temos que saber ter controle, nós temos que ter a sabedoria, né, de Deus, e por isso o Espírito Santo habita em nós e ele nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo. E volto a falar, é difícil, por isso que não adianta, eu sempre falo aqui, não adianta nós sabermos tudo sobre a Bíblia e não vivemos o que nós sabemos. Então, caminhar com Cristo, viver a vida em Cristo, envolve muitas virtudes. Nós temos que ter muitas virtudes para não nos desviarmos do caminho do Senhor, não é verdade? Então, por isso que eu falo que é difícil mesmo, são muitas lutas, são muitas lágrimas, nós temos que ter muita paciência, muito domínio próprio e principalmente muito amor, porque é o amor que cobre multidões de pecado, é o amor que é a base de tudo, para nós continuarmos fazendo o bem, para nós ajudarmos quem necessita, para nós passarmos por cima de coisas que dói mesmo no coração, mas nós temos que ser exemplo. Eu passo por muitas lutas, mas graças a Deus, a Jesus na minha vida, que eu tento sempre me colocar, ser um pouquinho parecida com Jesus. Eu pergunto o que Jesus faria numa situação dessa. Então, claro, não vou dizer que eu sou perfeita, e tem pessoas, inclusive da minha família, que não entendem, que me abandonam, que não falam comigo, e isso é muito triste para mim. Mas o que eu faço? Eu oro por essas pessoas, né? Eu me pergunto, o que foi que eu fiz? Por que a pessoa não fala comigo, me abandonou de uma hora para outra? São perguntas, talvez. Aí eu fico pensando, assim como tem pessoas que deixaram de falar comigo porque eu sou cristã, eu acredito que também pessoas da minha família não falam comigo porque eu sou cristã, porque eu sou de Cristo. Quem é cristão de verdade entende o que eu estou dizendo. E sobre as virtudes recomendadas em Romanos 12, a partir do verso 9, que fala assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.
Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ouvindo essa palavra, nós vemos que é difícil fazer tudo isso. É difícil, Nós erramos, tropeçamos, às vezes ficamos bravos, nós estamos, às vezes, desapontados, até reclamamos, mas um cristão de verdade está sempre usando a sabedoria de Deus, enxergando que errou, se arrependendo e procurando fazer o que Jesus faria. Então, nós vivemos neste mundo, mas nós temos que saber o que podemos viver. Quais são os padrões que esse mundo oferece e os padrões que Deus quer de nós. Então, vamos examinar as Escrituras, vamos meditar na palavra, vamos refletir sobre isso e ver que, apesar de ser difícil sofrer, né, nessas tribulações da vida, mas que vale a pena, porque estar com Cristo, ganhar a salvação, isso é maravilhoso, é a nossa esperança, é o nosso tesouro maior. Nós cristãos sabemos que o nosso tesouro não está nessa terra, e sim ao lado do Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. Temos que ser fiel a Ele, que deu o seu sangue naquela cruz por mim, por você, pelos nossos pecados, e Ele nos deu a chance da salvação. Olha que alegria! Meus irmãos, o tempo está se findando. Você ainda que não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, aceite enquanto ainda é tempo. Fiquem com essa palavra. O vídeo de hoje foi Romanos 12. Eu espero que esse vídeo chegue a muitos corações que ainda não conhecem a Jesus, que abram seu coração, deixe Jesus entrar, que conheçam a verdadeira fonte da vida, Jesus Cristo, o único caminho que nos leva ao Pai. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.